Questão sobre normas de circulação. As vias rurais abertas à circulação classificam-se em... Então, vamos lá. As vias, aqui está falando classificam-se. Primeiro eu vou explicar o dividem-se. Vamos fazer uma divisão aqui no meio. Do lado direito aqui nós vamos colocar as rurais. Do lado esquerdo eu vou colocar as urbanas. Fechou? Isso aqui é a divisão. Quando na sua prova perguntar as vias abertas à circulação são divididas, urbanas e rurais, vai ser a resposta. Mas aqui não está falando dividir, está falando classificam-se, classificação. Aí é o ré, todo mundo conhece a marcha ré, né? Nas rurais, que é a rodovia e estrada. E o tem alguém chupando laranja do lado das urbanas. Que aí vai ser trânsito rápido, arterial, coletora e local. Professor, por que o senhor falou tem alguém chupando laranja? É uma maneira de você lembrar aqui das iniciais. T, A, C, L. Com esse T, A, C, L aqui, você lembra que é T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora e L de local. Então, as rurais, cadê as rurais? Estão aqui, rodovia e estrada. Vão achar? Aqui, rodovia, estrada. Essa é a resposta. Existe trânsito rápido, arterial, coletor e local? Existe, só que essas são as urbanas. Pode reparar que aqui na alternativa A eles enfiaram as rodovias e as estradas. Rodovias e estradas são as rurais. Viram aqui, né? E trânsito rápido, arterial, coletor e local são as urbanas. Aqui na letra B eles colocaram só as urbanas. Todas essas existem. Só que eles fizeram uma salada mista aqui, uma maionese, para te confundir. Aí o aluno que estudou pouco, não aprendeu direitinho, fala assim, achei que estava tudo igual. Não está igual, é diferente. Aqui no esqueminha que eu desenhei aqui, vocês entenderam, né? Letra D de dado é a resposta. Questão sobre sinalização viária. Marque a alternativa incorreta. Eu estou pedindo a incorreta, atente-se a isso. As placas de atrativos turísticos, quando fala assim atrativos turísticos, eu já lembro logo daquelas placas marrons. Marrons. Que montanha, é o montanhismo, né? Área para prática de esportes náuticos. Tem um monte de placas de atrativos turísticos. Elas têm por objetivo o quê, hein? Indicar a localização do destino procurado. Indicar a localização do destino procurado. No que diz respeito ao atrativo turístico, sim. Mas vamos supor que você não esteja procurando um atrativo turístico, está procurando uma cidade. Não é por turismo. Eu estou procurando uma cidade. Então, assim, seria um sim, né? Vamos botar assim, um certo arriscado. Mais ou menos certo. Vamos ver aqui, letra B. Orientar o trajeto aos atrativos. Bacana. Esse aqui é 100%, ok. É totalmente certo, não tem nada de errado. As placas de atrativos turísticos têm sim esse objetivo de orientar o trajeto aos atrativos turísticos. Mostrar para onde que fica, para que lado e tal. Informar as distâncias até os atrativos indicados. Vai falar lá, atrativo turístico, área para montanhismo, está para lá, fica a tantos quilômetros? Sim, elas fazem isso também. Então aqui é um certo completo. Letra D, demonstrar os preços dos atrativos turísticos da região. Eu nunca vi uma placa de atrativo turístico mencionando o preço. Até porque isso é muito variável, é muito particular, vai de cada região, né? Não dá para colocar, não existe. Isso aqui não é finalidade de placa de atrativos turísticos. Eu estava procurando a incorreta. Na letra A eu fiquei meio assim, né? Porque falou destino procurado. Se for destino de atrativo turístico, ok. Mas se não for, aí ficou naquela sim ou não, né? Por isso que eu coloquei um C certinho. Agora, essa última aqui, letra D, ela é incorreta. Sem dúvida, eu estou procurando a incorreta. Essa é a resposta. Placas de atrativos turísticos não tem a função de demonstrar preço de atrativo turístico, não, tá? Questão sobre sinalização viária. As placas indicativas de serviços auxiliares são aquelas azuis, né, que indicam posto de gasolina, hotel, restaurante. Elas, em geral, são identificadas pelas cores o quê? Já falei, né? Azul, branco e preto. Verde não, tá fora. Amarelo não, essas são as de advertência. Vermelho você vai encontrar em placa de regulamentação, também tá fora. Letra A, azul e preto. Essa foi rápida, né?
Boa aí, respostada essa questão. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre direção defensiva. Em caso de falha no sistema de freio, o procedimento adequado é... falhou o sistema de freio, deu um problema mecânico, o freio não funcionou. Qual que é o procedimento adequado? Colocar o carro em ponto morto? O que é ponto morto? É desengrenar, jogar no neutro, está sem marcha nenhuma engrenada. Aí vai lascar tudo, né? Porque o carro, você consegue reduzir a velocidade dele de duas formas. Ou usando o freio normal que atua sobre as rodas, né? Ou então usando a própria caixa de marcha. Você mete uma marcha mais forte e a marcha segura o carro, né? Ela segura mesmo. A primeira marcha segura demais. Descendo o morro, de primeira você não vai conseguir desenvolver tanta velocidade. Vai manter uma velocidade mais baixa, porque o motor segura. Então não pode colocar no ponto morto, não, né, gente? Se você colocar no ponto morto, aí você perde o segundo tipo de freio que você tem, que é o freio motor. Não pode. Então aqui está fora. Engraçado usar aqui ponto morto, porque isso aqui é um termo chulo, popularizado. O certo aí seria desengrenar o veículo, né? E não colocar no ponto morto. Mas o Detran usou ponto morto porque é uma linguagem popular, fica mais fácil de você entender, né? Bom, positivo isso. Aumentar a velocidade, o freio a gente usa para diminuir a velocidade. Pisei no freio, o freio falhou, eu acelero, vou aumentar a velocidade? Não, né, gente? Incoerente, tá vendo? Não bate. Reduzir a marcha, aí sim, eu acabei de falar. Uma segunda, uma primeira, melhor ainda, são marchas fortes que seguram o carro. É o chamado freio motor. Por quê? Porque eu estou usando o motor do veículo para frear ele. E não só dependendo do freio aqui. Por isso que a gente tem que descer uma descida muito íngreme ou longa com a marcha reduzida. Para quê? Para usar mais o freio motor, que é essa marcha forte, e menos o freio. Porque se você ficar exigindo demais do freio também, principalmente em veículos maiores, é possível que ele venha falhar mesmo, tá? É perigoso. Então aqui está ok, lindo, é isso aqui que eu quero. Puxar o freio de mão, talvez fosse até uma alternativa, mas bruscamente, o carro em movimento, você puxa o freio de mão bruscamente, pode acontecer de você perder a aderência nas rodas traseiras e esse carro rodopiar. Por que eu falo rodas traseiras? Porque o freio de mão, que na verdade chama-se freio de estacionamento, é o nome técnico dele, ó. Freio de mão é vocabulário popular. O correto seria freio de estacionamento. Esse freio aqui, ele só freia as rodas de trás do carro. Você sabia disso? Pois é, então anota isso, porque isso também pergunta em prova. Aí se você puxa ali o freio de mão de uma vez, bruscamente, ele trava as rodas de trás e o carro rodopia. Inclusive o pessoal usa muito isso aí para poder dar o famoso cavalo de pau, né? Aquela girada com carro de traseira. Errado, eu falo usa muito não, né? Os doidão aí que fazem manobra perigosa. Então aqui está fora, letra C foi para conta. Questão sobre normas de circulação. Na regra geral, as crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros são as menores de quanto, hein? Menores de 10 anos, né, gente? Isso aqui é fácil, não é possível que você está agarrando isso aí ainda. Professor, eu vi em algum lugar 7 anos, é porque antigamente, com 7 anos, podia ser transportado em motocicleta, criança menor de 7 anos. Maior de 7 anos, né? Menor de 7 anos era problema, não podia transportar em moto, não. Mas hoje acabou, nivelou, tá? Esse lance do 10 anos que tanto serve para o banco de trás do carro, ou banco da frente do carro, quanto garupa de moto. Para andar no banco da frente do carro tem que ter pelo menos 10 anos. Para andar em garupa de moto, motoreta ou ciclomotor, tem que ter pelo menos 10 anos. Beleza? Nivelou, é 10 anos para tudo. Então aquele lance de 7 anos que você viu em algum lugar aí, algum vídeo antigo na internet, corre que aquele ali já era, não tem mais fundamento. E por que aqui fala regra geral? Porque a regra geral diz que menores de 10 anos não pode ir no banco da frente, mas tem exceções. Por exemplo, vamos supor que o carro só tenha banco da frente, é o caso de uma caminhonete. Aí a criança vai no banco da frente, não tem jeito. Vamos supor que você tenha 4 crianças, todas 4 menores de 10 anos. Lá atrás só tem 3 cintos. Você vai levar uma lá atrás sem cinto? Não, aí uma vai na frente. Ok? Aí pode. Está vendo que tem exceções? Tem exceções. Então, por isso que aqui fala regra geral.
Não estou falando de exceção, não. Estou falando da regra geral. Menor de 10 anos não pode ser transportado no banco dianteiro. Então, as crianças que devem ser transportadas nos bancos traseiros, elas tem que ser, devem ser transportadas no banco traseiro, são as menores de 10 anos. Se tiver 10 anos ou 1,45 m de altura, já pode ir no banco da frente. É uma coisa ou a outra. É muito comum o pessoal me perguntar. Ela não tem 10 anos, mas ela já tem 1,45 m. Pode ir no banco da frente. Ela não tem 1,45 m, mas já tem 10 anos. Pode ir no banco da frente. É uma coisa ou outra. Beleza? Tá aí, resposta C para você. Questão sobre primeiros socorros, que diz o seguinte: em caso de fratura fechada, fratura quer dizer quebrou o osso. Fechada é porque não chegou a fazer um ferimento externo. O osso, quando quebra, perfura a pele, você vê o osso ali de fora, aí é uma fratura aberta, né? Externa. Aqui não, fratura fechada. Quebrou, trincou o osso ali, mas não chegou a perfurar a pele, não. Nesse caso, o socorrista deve fazer o quê, hein? Recolocar o osso no lugar? Não, gente. Esse recolocar o osso no lugar não é adequado. Isso quebra uma das 10 regras sagradas na prestação de primeiros socorros. Se você ainda não conhece essas 10 regras, é porque você não é nosso aluno. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você ser o nosso aluno e aprender as 10 regras sagradas. Em 10 regrinhas você consegue responder todas as questões de primeiros socorros aí. Então aqui não, você não vai tentar recolocar osso no lugar. Muito pelo contrário, a recomendação em caso de fratura é imobilizar, que é exatamente o que a gente vê aqui, ó, na letra D, ó, imobilizar. O que é que o médico faz quando você quebra um osso, quebra um braço, uma perna, o pé, a mão? Ele engessa, não é? Aquele engessar é o quê? Nada mais é do que colocar uma carcaça de gesso dura, que é para você não conseguir ficar movimentando com aquela parte que foi fraturada. Tem que ficar imobilizado durante 20, 30 dias ou mais até o osso colar ali e regenerar. Então a ordem é imobilizar e não recolocar no lugar. Se você tentar fazer isso, você vai estar mexendo com o osso fraturado. Isso absolutamente não é recomendável. Então, certamente aqui, ó, imobilizar o membro fraturado com talas. Esse talas aqui, ó, é qualquer material que você possa improvisar. Um papelão dobrado, umas réguas de madeira, qualquer coisa, tá? Que dê ali rigidez para você prender aquela região, seja o braço, a perna, o que for, e não permitir que a vítima fique movimentando, né, com aquela parte ali. Essa aqui é a resposta certa. Aplicar pomada também não pode, porque quebra uma das 10 regras sagradas, que é medicamento. Aplicar torniquete também não pode, que também quebra uma das 10 regras sagradas. Torniquete é uma forma de estancar hemorragia ou sangramento, que só pode ser aplicada por profissionais treinados e com equipamento adequado. Você, mero motorista que está passando por ali, leigo, só vai ajudar, não vai aplicar torniquete. Então aqui também está errado. Resposta D aí é a resposta dessa questão. Questão sobre normas de circulação. Em casos de aproximação de veículos destinados a socorro, quer dizer que eu estou lá dirigindo, percebo que um veículo prestador de serviço de socorro está se aproximando. Ó. Que veículos são esses? Polícia, fiscalização, operação de trânsito, beleza. Com os dispositivos sonoro, que é a sirene, e de iluminação, que é o giroflex, devidamente acionados, eles são ligados. Eu percebi, ó, o barulho, que eu olhei, vi lá o giroflex. Nesse caso, todos os condutores devem fazer o quê, hein? Deixar a faixa da direita livre? Não. A regra diz que quando a gente ouvir o dispositivo sonoro de um veículo prestador de serviço de urgência, a gente tem que deslocar o nosso veículo para a faixa da direita e deixar a faixa da esquerda livre. Eu sei que vocês vão estranhar, porque na prática você não vê o pessoal fazendo isso, né? O pessoal é bem mal educado nesse sentido. Tem gente que encosta para a esquerda, tem gente que encosta para a direita. Contudo, sem deliberar a passagem, está bom. Mas a regra diz que a gente tem que deslocar o veículo para a faixa da direita, deixando livre a faixa da esquerda. E aqui está dizendo que tem que deixar livre a faixa da direita. Não é. É a faixa da esquerda que tem que ficar livre, tá? Então aqui está errado. A letra B diz que deixar a faixa da esquerda livre, parando se necessário. Bom, aqui já trouxe para a gente a alternativa certa, que eu acabei de explicar.
E analisando a alternativa A e a B, a gente percebe que elas são alternativas confrontantes. Isso aí cria um macete, me ajudou a criar um macete que eu chamo de alternativas brigonas. Toda vez que você estiver analisando uma questão, você perceber que tem duas alternativas brigando uma com a outra, uma está dizendo que é uma coisa, a outra está dizendo que é outra coisa. Automaticamente você já vai saber que a resposta é uma dessas duas. Então veja bem, eu encontrei duas brigonas aqui. Ó. A letra A está dizendo que tem que deixar livre a faixa da direita. A letra B está dizendo que tem que deixar livre a faixa da esquerda. Eu já sei que a resposta vai ser A ou B. Vamos supor que eu não soubesse nada dessa matéria, que eu expliquei aqui, né, que a gente tem que ir para a faixa da direita e deixar livre a esquerda. Não expliquei? Agora você já sabe. Mas vamos supor que você não soubesse. Sei nada disso, professor. Mas percebendo que tem duas brigonas, você já vai fazer isso aqui. Você vai eliminar a C e a D, porque você sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Guarde isso, isso é um macete. Sempre que tiver duas alternativas brigonas, uma das duas é a resposta. Ah, beleza, professor, me ajudou a eliminar a C e a D. Mas como é que eu vou saber qual que é a A e a B? Aí tem que ser no chute, né? Mas pelo menos você não vai chutar entre 4. Você vai chutar entre 2, a sua chance de acerto é de 50%. Nesse caso aqui, a resposta é B de bola mesmo. Questão sobre normas de circulação. Em local sinalizado com linha de divisão de fluxos do tipo simples, seccionada, o condutor, alguma coisa vai entrar aqui. Deverá aumentar a velocidade? Não poderá transitar? Poderá efetuar ultrapassagem? Não poderá ultrapassar. Falei agora na alternativa anterior, na questão anterior, que quando você identificar duas alternativas brigonas, a resposta necessariamente tem que ser uma das duas. Se você perceber, a letra C fala que poderá ultrapassar. E a letra D diz que não poderá ultrapassar. São brigonas. Se são brigonas, a resposta vai ser ou essa ou essa. Aprenda isso. Isso é um macetaço, tá? Já vou eliminar a letra A e a letra B. Não vou nem ler. Porque eu já descobri que aqui tem duas brigonas, uma brigando com a outra, uma fala que pode ultrapassar, a outra fala que não pode. Tem que ser uma das duas a resposta. Mas agora eu não sei se é a C ou se é a D. Você vai chutar, mas aí você tem 50% de chance de acertar, beleza? Mas aí você vai analisar a questão com calma. Ó. Linha de divisão de fluxos é aquelas linhas que vêm dividindo as faixas de trânsito, né? Você tem um carro subindo, tem outro carro descendo e tem uma linha dividindo aqui as faixas, não é? Perceba que aqui está falando seccionada. O que é seccionada? Seccionada é o mesmo que pontilhada. É isso aqui, pontilhada. Quando você vê essa linha pontilhada, seccionada, pode ultrapassar ou não pode ultrapassar? Pode, não é? Então essa aqui é a resposta. Somebody love, mais uma foi para a conta. Questão sobre infrações e penalidades. Dirigir veículos sem possuir CNH. Poxa, o cara não tem carteira nacional de habilitação. Isso é uma infração de trânsito. De que natureza, hein? Quando fala natureza, essa é leve, média, grave ou gravíssima. E às vezes gravíssima vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10. Né? Tem vezes tantos lá. E todas aqui são gravíssimas. Perceba, ó, gravíssima, 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 gravíssima. É decorar mesmo. Isso aqui não tem jeito de aplicar macete aqui não. Tá? Sem possuir habilitação, meu querido, é gravíssima vezes 3. Então a resposta é a letra C. Já vou aproveitar o gancho aqui para explicar o seguinte. Se o cara tem CNH, ele tem. Mas a categoria é diferente. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ele tem CNH de moto e foi encontrado dirigindo carro. Ou tem CNH de carro e foi encontrado dirigindo um caminhão. Então, ele tem CNH. Aqui está falando que ele não tem, ó, sem possuir. Quando ele tem CNH, mas a categoria é diferente, aí não é vezes 3, é só vezes 2. Sacou? Porque uma coisa é o cara não ter nada. Aí é uma gravíssima vezes 3. Outra coisa é ele ter, mas de categoria diferente. Então é gravíssima vezes 2. É um pouquinho menos grave. Sacou aí? Beleza, então. Questão sobre normas de circulação. Na ausência de local apropriado, para executar a conversão. Conversão é virar, né? É virar. Eu estou numa rua, quero virar para entrar na outra. Então não tem um local apropriado. Não sei nem para que ainda. A questão ainda não falou. Só fala que não tem local apropriado. Para quê? Para virar à esquerda.
em vias com acostamento, veja que tem acostamento. Nós podemos afirmar que deve-se deslocar o veículo para a faixa central da pista. Olha, o deslocar para a faixa central até vale, mas quando for via sem acostamento. Sem acostamento. Aí aqui fala que tem acostamento, é com acostamento. E aí eu não vou deslocar para a faixa central. O procedimento é outro, tá? E aqui em faixa central é via sem acostamento de mão dupla. Então faixa central seria em via sem acostamento de mão dupla. Guardem bem isso. Mão dupla. Não é essa a resposta. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento. Ok, tem acostamento, é com acostamento, então tem que usar acostamento. Acostamento da direita. Mas peraí, eu quero converter à esquerda. Eu vou virar para a esquerda. O que eu vou cheirar lá no acostamento da direita? Porque é assim mesmo. Tá? Inclusive, presta atenção. Nessas manobras de conversão, guarda bem essa informação aqui. Nessas manobras de conversão, a regra sempre vai mandar você chegar para o lado que você quer virar. Só tem uma exceção, que é quando for com acostamento. Quando tiver acostamento, aí você não vai usar essa regrinha de chegar para o lado que vai virar. Então, se o cara quer virar para a esquerda, ele vai chegar para a esquerda? Chegaria se não fosse via com acostamento. Mas como tem acostamento, então ele vai esquecer essa regrinha e vai usar o acostamento. Sempre o acostamento da direita, independente da manobra que ele for fazer. Sacou? Então, essa aqui é a resposta. Deve deslocar o veículo totalmente para a faixa da esquerda? Esse totalmente para a faixa da esquerda também é válido, mas aí seria em via sem acostamento de mão única, né? Porque aqui, ó, faixa central sem acostamento com mão dupla. E totalmente para a faixa da esquerda é o sem acostamento mais mão única. Professor, estou boiando, não estou entendendo nada disso. É porque você viajou lá na hora dessa aula aqui de conversões. Tem que voltar lá na parte de norma de circulação e estudar isso, porque isso cai muito, tá? Então aqui está fora, não é o caso, porque aqui tem acostamento e eu repito, toda vez que tiver acostamento, ó, com acostamento, independentemente de qual for a manobra, você vai usar o acostamento da direita. Acostamento da direita, acostamento da direita. Já até achamos a resposta aqui. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento da esquerda. Aqui está falando para usar acostamento, beleza, mas da esquerda? Não, eu falei que sempre que tiver acostamento, a gente vai usar o acostamento, mas é da direita. Sempre o da direita, ok? Falou acostamento da esquerda, não tinha para correr. Opa, tá uma pegadinha aí. Beleza? Então, eu analisei as outras aqui só para a gente eliminar, tá? Vamos de B mesmo.